eu sou Selene Baboni, médica veterinária, e este é o MedVet Fora da Caixa. Tema do vídeo de hoje: material durante a graduação, durante a vida acadêmica. Será que realmente eu, como estudante de medicina veterinária, preciso ter todo o material didático? E aí nós vamos conversar sobre o que é este material que eu estou falando para ter um bom currículo, um sucesso nessa vida acadêmica. Vamos falar então material didático. O que eu quero dizer quando eu falo de material didático? É só livro? É material cirúrgico? É pinça? Tesoura anatômica? É isso que eu tô falando? Também. O material didático a gente engloba de tudo que é utilizado durante a carreira, durante a graduação e também depois. Mas então eu preciso de tudo isso para alavancar, para poder, tipo assim, melhorar o meu currículo? A resposta é não. Por que não? Existem materiais que realmente são essenciais e você vai precisar durante a graduação, senão você não consegue fazer a sua graduação com êxito. Existem materiais que você pode esperar um pouco para poder ter eles. Então vamos tentar diferenciar esses materiais. Então existem, por exemplo, livros são materiais didáticos, apostilas. Hoje em dia você pode baixar muitos livros, né, por PDF, ter apostilas, algumas são pagas, outras não. Mas é importante saber que isso também faz parte do seu material. Mas a exceção, nós temos materiais que são EPIs. Quer dizer EPI? Equipamento de proteção individual. E quando eu falo em equipamento de proteção individual, eu estou falando, por exemplo, de jaleco, né? O jaleco, né? Aquela indumentária, né? Que é um jaleco branco, né? Que é preciso. E você precisa ter o seu. Então, o nome já diz. EPI. Equipamento de proteção individual. Então, isso você vai ter que ter. Então, você vai ter que dispensar um pouquinho, mas isso não é tão caro do seu financeiro, mas já coloca lá, né? Faz a sua planilhinha. É importante você ter isso, porque isso é indispensável. Para você ter aulas em laboratórios, para você entrar nas clínicas, para você entrar no centro cirúrgico, você vai precisar de EPI. Junto com as EPIs, também tem outros materiais que é importante você ter. Então, luvas são EPIs, às vezes depende do que você for trabalhar, vai precisar de óculos, né, de proteção individual, pijama cirúrgico. Pijama, Selene, pijama. Pijama cirúrgico é aquela roupa, né, que a gente usa para entrar no centro cirúrgico, então ela é somente para o centro cirúrgico, né, para ficar circulando por aí, né. Também tem o macacão. Mas Selene, eu não quero trabalhar com grandes animais, eu não quero. O que eu almejo é trabalhar com pequenos. Mas você vai precisar de macacão, porque durante a graduação tem disciplinas que você vai utilizar, né? Que você vai ter que cursar, que exijam que você tenha macacão. Bota, aquelas botas de borracha também. Então tudo isso é equipamento. Então vocês estão vendo que isso que eu estou conversando com vocês são equipamentos de proteção individual. E são equipamentos que você vai ter que ter, e esses são pessoais. Então é importante que você os tenha e você vai ter que dispensar, e são equipamentos baratos, né, um pouco do seu financeiro. Então eu entendo que você possa ter, ou seja, mensalidade da faculdade, ou seja, uma faculdade pública que você esteja pagando para morar fora, pode ser até uma moradia estudantil ou não, mas tudo exige um pouco do financeiro, né? Então é importante você saber que alguns materiais são obrigatórios e você vai ter que dispensar um pouco, né, para tê-los. Existem outros materiais, vamos dizer assim, os materiais cirúrgicos, né, pinças, tesouras, bisturis, que realmente você também vai ter que prover deles, mas não será desde o início. Então você vai vendo que aos poucos você vai criando esse vínculo de realmente o que eu preciso realmente ter e o que eu vou ao longo da graduação, né, ao longo da sua vida acadêmica, você vai podendo adquirir. É importante que você tenha uma ideia de quanto é que você vai ter que dispensar do seu financeiro obrigatoriamente, né, desses materiais, e quanto você pode só no futuro. Por que eu tô falando só no futuro? Porque às vezes você entra na faculdade falando assim, eu quero ser cirurgião. Vou comprar os melhores equipamentos que eu quero ser cirurgião. Mas o cirurgião, vamos dar um exemplo, de pequenos animais, em que área você quer ser cirurgião? Você quer fazer cirurgia do quê? De ortopedia, por exemplo, ou de tecidos moles? Quando eu falo tecidos moles,
músculo, víscera, sei lá, estômago, intestino. Os materiais são todos diferentes. E os materiais não são baratos, eles têm um custo, às vezes tem até um alto custo, né? Então, é importante você ter uma ideia que, por mais que você queira ser cirurgião desde o início da faculdade, existem especialidades dentro da cirurgia. Então, será que realmente você precisa tê-los desde o início? Tá? Então, é lá pro final da graduação que você vai ter uma ideia mais ou menos, né, de que área você, né, quer exatamente seguir. Né? Então é cirurgia? A cirurgia é a grande área, é espécie, é cachorro, mas qual pequena área dentro da cirurgia você quer seguir? E não estou falando só de cirurgia, existem outros equipamentos, tá? Então, por exemplo, os alunos que gostam muito de reprodução, então eles querem ter um ultrassom. O ultrassom tem o seu custo, é um equipamento que é um material de alto custo, tá? Então, durante a graduação, você consegue usar o aparelho da sua universidade, o aparelho da sua faculdade, ou emprestado de alguém, ou de algum veterinário que você faça estágio. Então, não é necessário que você tenha, né, todo este material durante a sua vida acadêmica para que você possa ter um bom currículo. Então, dá para dividir e dá para entender quando é que você precisa abrir mão da sua parte, do seu aporte financeiro para ter este material. E existem outros materiais que são extremamente importantes. Então, por exemplo, a gente está falando muito de espécie, mas vamos esquecer as espécies. Você quer trabalhar com laboratório clínico, laboratório que faz análises clínicas. Então tem máquina de hemograma, tem máquina de leucograma, tem microscópio, tem máquina de contagem de plaquetas. Olha quantas coisas que eu estou falando para vocês. E isto é caro. Isto dispensa um aporte financeiro. Então, é bom o que é você ter uma ideia do que você possa querer utilizar pós-graduação para você ter uma ideia de quanto isso vai custar. Isso é importante a gente saber porque logo que você se forma, né, você vai ter gastos. E aí é importante você ter aqueles gastos certeiros, né, porque aí você já viabiliza, né, essa economia que você quer estar fazendo. Então, você já tem uma ideia durante a graduação do que é que você pode utilizar, seja logo que você se forma ou um tempo depois. E por que é importante eu estar falando isso para vocês? Porque até durante o estágio existem diversas marcas, né, de equipamentos e ou não, né? E durante o estágio, durante a sua própria faculdade, sua graduação, você vai vendo, olha, sempre tem, olha, já apareceu um aparelho melhor, a evolução, a tecnologia, será que realmente é importante? Então isso é para você ter uma ideia de que vai ter um gasto financeiro extra mensalidade, extra a sua alimentação, extra o seu transporte, sim, vai ter. Mas em que momento você precisa fazer? Em que momento você precisa realmente colocar a mão no bolso e falar assim, não, agora eu vou comprar esse equipamento, ou agora eu vou comprar esse material. A mesma coisa quando eu comecei esse vídeo e falei de livro. Existem livros básicos, tá? Então existe o livro básico de anatomia, porque a anatomia sempre vai ser a mesma. O osso sempre vai estar no mesmo lugar, o músculo sempre vai estar no mesmo lugar. Então, às vezes você quer trabalhar numa área que existe um livro básico. Vale a pena você comprar esse livro básico? Ele existe em PDF, ele não existe, eu consigo ele digital, não consigo. Então, as coisas básicas, assim como o equipamento de proteção individual, é importante você ter. Então tenha uma ideia de que você vai ter um gasto financeiro, tá? Porém, este gasto financeiro, eu falo brincando assim, ele é negociável com você aluno, entendeu? Saiba quando fazer esse gasto. Saiba se ele é necessário agora para o seu currículo acadêmico, ou eu tenho que fazer ele depois que eu me formar. Então tenha ideia de que existem materiais, seja o papel, que é o livro, seja um material cirúrgico, seja um equipamento de alto custo. Sim, existe. Sim, eles são caros. Mas quando é que você vai necessitar tirar a mão do bolso, né, para poder fazer esses gastos? Então isso é importante o aluno ter ideia, entendeu? Desde o primeiro até o 5º ano. Por isso que é importante acompanhar não só a grade curricular, mas os estágios, os docentes, porque a tecnologia, ela vai com o tempo, né? E realmente será aquele equipamento que você viu no primeiro ano, ele no 5º ano, ele vai ser útil para você? Então esse vídeo que eu tô fazendo para vocês quando que eu tenho que comprar equipamento?
quando a gente comenta sempre assim, nossa, entra na faculdade, tinha que comprar um monte de livro, um monte de coisa aí. Eu lembro que quando eu comecei a faculdade, sempre tem um colega ou outro, né? Você já meio que. Depende do aluno, às vezes você se enturma, às vezes não, e que você conhece umas pessoas outras. E sempre tem alguém que tem um livro, sempre tem alguém que, né, no começo da faculdade tem uma coisa diferente que a sua. E eu imaginava, meu, como é que a gente vai estudar, né? Como é que eu vou estudar sem ter um livro na minha casa? Não vou dizer que assim estamos tão distantes, né? As bibliotecas ainda existem, né? Óbvio que existe muito livro físico, né? E também tem muito livro digital hoje em dia, mas tudo bem. E aí eu lembro que lá na faculdade tinha a biblioteca. E a biblioteca ela é enorme, essas bibliotecas gigantes, né, bem antigas, com um monte de livro. E eu lembro que tinha uma colega que tinha um livro que o sobrenome do autor é Popesco, né, um livro bem clássico de anatomia, aqueles livros grandes, aquelas figuras gigantes que você olhava pro desenho e falava assim, nossa, aqui dá pra saber onde é tal parte do animal, e era maravilhoso, colorido, aquelas folhas brilhantes, né? Só que o livro realmente era muito caro e não tinha, tipo assim, nem sei se era condições, ou comprar ou não comprar, imagina, todo mundo ia ter um livro. E eu lembro que uma vez a gente tava caminhando perto da faculdade sempre tem xerox, papelaria, todas essas coisas, né? E alguém falou, meu, vou comprar papel manteiga, e eu nem sei por que chama papel manteiga, mas enfim. E aí a gente comprou o papel manteiga, alguém comprou um lápis de cor, porque meio que a gente andava em 2, em 3, né? E aí essa colega nossa tinha passado lá em casa, e aí a gente falou, meu, você não empresta pra gente o livro? E aí ela falou, não, claro, não sei o quê. E aí a gente começou a ter ideia de começar a desenhar, sabe? De meio que carbonar. Ia desenhar o livro, né? E aí a gente pegava esses papel manteiga, as folhas desse tamanho, colava na folha sulfite, e aí fazia o quê? Levava isso aí lá pra faculdade, um monte de caderno, né? E sentava do lado da peça, então você tinha o desenho que você tinha feito, né? A peça anatômica, então tipo um osso, alguma coisa, tô dando um exemplo da anatomia, e estudava. Então eu comecei a perceber que sim, eu não precisava comprar livro, né? Porque eu tinha biblioteca, ou você tinha alguém, e isso porque era uma amiga, mas você podia, e você pode ir na biblioteca, né? E você pega o livro e fica, sei lá, depende de cada faculdade, fica uma semana, 3 dias, né? Cada faculdade funciona de uma maneira. E aí você fica com o livro emprestado, com todo cuidado, né? Porque é um livro e esse livro vai ser usado, né, por outros alunos também. E dá pra você usar o livro. Hoje em dia tem PDF, tem um monte de figura, tem livro digital, né? Mas aí você pensa assim, mas aí a anatomia, né, Selena? Era fácil, porque você pega o desenho. Não, mas aí outras matérias de fórmulas, tipo bioquímica. Eu lembro que o Leininger é um livro clássico que você abre aquilo e fala, meu, como que eu vou conseguir estudar isso aí? Porque é muito difícil. E aí pegava e desenhava as membranas, né, as figuras, tudo no caderno. Por quê? Como não tinha um livro, e isso era uma maneira de eu também estudar. Porque é desenhando, e cada um tem a sua técnica de estudo, e fixando, então eu desenhava bastante. E tipo, até peguei, ó, isso aqui é um caderno meu, né, ó, pra vocês verem, ó. Tá vendo isso aqui? Se vocês lerem bem assim, né, ó, bem bioquímica. Então eu desenhava no caderno, né, esse foi um dos primeiros cadernos que eu tive de bioquímica, né. Você pode ver que aqui, ó, tem fórmula, né. E aí eu desenhava tudo, ó. Pode ver aqui, ó. Colocava lembretinho, tá vendo, ó? E aí, ao invés de eu ter o livro, eu meio que resumia o que eu tinha aula, ia colocando no caderno, ia estudando. Então, eu vi que aquilo não era necessário. Quando eu mudei de faculdade, e aí eu já tinha esse macetinho, né, de, bom, pelo menos o livro eu não preciso comprar. E aí eu comecei a cursar com os alunos do primeiro ano também, porque equivaleu matéria, enfim. E aí eu lembro que era a mesma ideia. Os alunos tinham essa, não, a gente tem que comprar livro. E eu falei, não, eu já passei por isso. Não, a gente não precisa comprar livro, vamos na biblioteca. E aí a gente começou a montar grupo aí na biblioteca pra estudar. Então, isso me deu uma coisa muito pessoal. Porque eu tinha, entre aspas, o livro que o professor usava, resumido, com a minha letra, com o meu jeito, que era bem mais fácil pra eu poder estudar. Depois eu lembro que eu prestava meus cadernos, um monte de gente, a galera tirava xerox do caderno, né, das apostilas que a gente fazia. E até hoje mesmo eu continuo, eu desenho. Quando eu dou aula, meus alunos até sabem disso aí. Vou dar aula de coração, vou lá, pego, desenho, pinto. Não tô falando que você tem que fazer isso, entendeu? Mas isso foi uma maneira, tipo assim, de eu não ter que comprar livro, entendeu? Porque toda faculdade tem a biblioteca, e aí eu podia usar a biblioteca, tipo, pra
pro meu benefício. Ou levava o livro para casa e estudava, né? Depois da aula daquele professor. Hoje em dia os professores disponibilizam muita aula em PDF. Na minha época não era assim, era lousa, ou retroprojetor. Mentira, retroprojetor não. Nossa, nem lembro mais o nome. Aquela que projeta as transparências. Pegava as transparências e projetava, ou depende da faculdade e da matéria, o professor sentava no meio do campo assim e começava a falar, então ninguém tinha gravador, ninguém tinha celular, então era no braço mesmo, escrevendo. E aí, o que era outra coisa legal, que fazia a gente não ter que comprar, tipo, livros e não sei o que, era um emprestar pro outro. Você anotou direito aquela aula, empresta pra mim, porque era sempre assim, quem gostava mais de uma espécie anotava melhor, essas coisas sempre acontecem, tá? Tipo, eu sempre gostei mais de bovinos, então as aulas de bovinos eram as melhores. Já as de pequenos animais, tipo cachorro e gato, que eu não tinha tanta afinidade, era tipo, tá bom, o professor tá falando, meio que copio por cima e depois eu peço ajuda pra alguém. E isso era muito legal na faculdade, porque a gente tinha um grupo bem bacana, a gente se emprestava, ou a gente emprestava um material pro outro. Agora, isso falando de livro, né? Porque quando a gente fala de material didático, na minha ideia, material didático é todo material que você vai usar sem ser o seu corpo, vamos dizer assim, né? Material didático. Tô perdidaço, Selene, o que eu faço? Acabei de entrar na faculdade, já quero comprar tudo. Calma. Vamos devagar, vamos pactuar uma coisa aqui. Vamos fazer por etapas, vamos fazer devagar, tá? Pra gente poder ter uma ideia do que você precisa primeiro ano. Então, primeiro ano, você tem as matérias básicas. Então, matérias básicas estão, laboratório de anatomia com certeza deve estar na sua grade curricular. Laboratório de bioquímica com certeza está na sua grade curricular. Então, só para você ter ideia, dei exemplo de 2 disciplinas. Talvez histologia, tecido, células. Então, assim, jaleco vai ter que ter. Jaleco é equipamento de proteção individual, EPI. Jaleco, manga comprida, quase na base do joelho, tá? Gola fechada, tudo fechado. Pode ser de zíper, pode ser de botão e põe lá, né, o seu nome, porque jaleco branco é tudo igual, tá? Evita comprar esses jalecos cheios de muita firula, muito desenho, porque tem universidades que só aceitam o jaleco inteiramente branco, tá? Porque é profissional da saúde, né? O médico veterinário é o profissional da saúde e a gente segue normas, tá? Isso é equipamento de proteção individual. Outro equipamento de proteção individual é luva, tá? Então luva também é equipamento de proteção individual. O que você pode fazer, tá? Essas luvas de procedimento mesmo, tá? Que tem PMG, tá? Tem até gente que tem alergia a látex, então já tem luva que é nitrílica, né? Não tem o látex. Elas são um pouco mais caras, normalmente são aquelas azuis, tá? Mas o que você pode fazer? Pega 2, 3 alunos e divide. Fala, esse mês a gente divide, porque usa muita luva, né? Você troca muita luva, né? Intervalo, troca luva, sempre tá trocando luva. Então divide entre os colegas, tá? Dá pra você dividir caixa de luva, normalmente elas vêm em 100 pares, então dá pra usar bastante, né? Divide, mais ou menos, a gente vê, na caixa até tem o desenho, né? Da mão na caixa, então você pode dividir com os alunos e aí fica custo barato. Então jaleco você vai ter que ter e luva você vai precisar também, tá? Isso é o básico do primeiro ano. Então, não precisa comprar macacão no primeiro ano, não precisa comprar pijama cirúrgico no primeiro ano, exceto se você faça um estágio extracurricular em algum lugar que exija isso de você. Mas para a graduação, você precisa ter isso que é equipamento de proteção individual, tá? Então, precisa ter jaleco e compra já de manga comprida, por favor, porque é o padrão e serve pra tudo, tá? Branco e manda bordar o seu nome só pra você não perder. Quer bordar em outro lugar? Pode bordar. Algumas faculdades exigem o logo da universidade, algumas têm alguns padrões que tem que ter o punho, né, na ponta ou não, mas aí, dentro da sua universidade, você dá uma olhada no que o curso exige. Outra coisa que é importante, algumas faculdades exigem, tá, que o aluno em alguns laboratórios use vestimenta inteira branca, tá? Então já pensa que isso é investimento. Quando eu falo vestimenta, tenta entender que você não está indo para qualquer lugar, você está indo para um laboratório. Então não pode ser roupa muito cavada, não pode shorts, não pode saia, tá? Tem que ser comprido, tênis fechado. Então sabe o que você faz? Deixa separado uma grana lá, né? Só para isso. Já compra uma roupa branca, tá? Só para isso.
Deixa lá na sua mochila, guardado só para isso. Então, primeiro ano, esse é o básico que você vai precisar. Mas eu não vou precisar de material de pinça. Não, não vai precisar. Tá? Para começar, que se você tiver que fazer uma dissecação, que é lá na anatomia, separar as partes, normalmente os laboratórios têm para emprestar. Tá? Ou às vezes tem que comprar alguma lâmina de bisturi só para laboratório, dá para dividir a caixa entre o pessoal da turma, entre grupos, tá? Então fiquem tranquilos que o gasto é pouco. Tudo bem, Celene, você falou deste tipo de material no primeiro ano. Precisa comprar livro no primeiro ano? Não, não precisa comprar nenhum livro no primeiro ano. Isso não é necessário. Lembra, usa a biblioteca da sua faculdade, tá? Isso é extremamente importante, você pode usar a biblioteca. Hoje em dia tem biblioteca virtual, tem sites da faculdade, até de outro lugar, tem livro em PDF. Não precisa comprar livro, tá? Então os livros básicos você pode utilizar tudo. E é bom porque cada docente escolhe o livro que ele usa como referência, como didático, então aproveita para usar isso aí, tá? Agora, a partir dos outros anos, tá? E aí quando eu tô falando assim, o segundo, vão indo pro terceiro, vamos tentar juntar mais ou menos esses anos, porque eles têm semelhanças em algumas partes das grades curriculares, você talvez precise de material cirúrgico, não para operar, mas para as aulas de anatomia principalmente, tá? Então, válido. Compra o material de uma marca boa. Porque o material que é de marca boa, você pode utilizar ele depois. Quer uma dica? Não lava o seu material cirúrgico na torneira corrente. Porque normalmente, tá? Nos municípios, tá? Ou na cidade, assim, ela tem muito flúor e ela embranquece, tá? O seu material e ele vai deteriorando, vai estragando. Então, o ideal seria, óbvio, né? Água filtrada. Se tiver, ótimo, tá? Então, outra dica de material que você vai comprar, o básico, pinça, só o que o professor de anatomia pedir pra você, que é matéria básica, tá? Terminou de usar, lava o seu material, seca o seu material e você guarda. Nem que seja pra daqui a um mês. Usou, lavou, guardou, tá? Isso por quê? Porque tem muita gente que usa, joga dentro da mochila sujo, vai lavar depois e pensa, as peças anatômicas, elas têm muito produto químico, principalmente formol. Tudo bem que hoje a gente tem peça em solução salina, tá? Vocês vão aprender isso aos poucos, que tem menos cheiro. Mas mesmo assim, o material, ele perde um pouco, tá? Da utilidade, vamos dizer assim, tá? Então, tentem sempre, usou, lavou, secou, guardou. Parece mãe, né? Falando de, tipo assim, usou a louça, lava a louça. É mais ou menos isso, tá? Então, vocês estão vendo que eu já saí da etapa de eu não preciso comprar só EPI, eu tô no segundo, terceiro ano comprando alguns materiais cirúrgicos exigidos pelo professor. Não compra coisa que na sua cabeça, eu vou ser ortopedista. Se compra caixa ortopédica, é cara. Quando eu falo cara, é de 5, 10 mil, lá pra frente, dependendo do material. Então é caro, então não vale a pena ainda. Isso vale a pena lá pelo quarto, quinto ano, se você já tiver ideia do que realmente você vai, tá, usar. Quando eu falo segundo, terceiro ano, aí vem a história de talvez você comece a fazer aulas de grandes animais, tá? Quando eu falo aula de grandes animais, normalmente a gente não usa jaleco, a gente usa macacão. Macacão mesmo, parece que tá no frigorífico, é isso mesmo. Dica, não compra branco, por favor, tá? Compra o mais escuro, que é mais fácil de lavar. Nas faculdades, tem gente, tá? Aluno do quinto ano que vende porque não usa mais, pro aluno do segundo ano, minha dica é: compra o seu macacão e não vende, porque você nunca sabe o dia de amanhã e às vezes você vai precisar usar ele. Então, macacão, tá? Não é obrigatório ser de manga comprida, só se você for de uma região de muito frio, tá? Pode ser de meia manga ou aquele que é cavado aqui, porque normalmente a gente usa macacão pra palpar o animal, então de manga comprida é ruim, você vai ficar, tipo, dobrando a manga do macacão, então compra curto, mesmo esquema, já manda bordar seu nome, que macacão normalmente ou é tudo verde, ou é tudo cinza, tudo meio marrom, e aí junto com o macacão, bota. E não é a bota, a gente não usa só, tá? Para grandes animais, na patologia também. Então, o macacão, tá? Olha eu fazendo assim, nem é. O macacão dá pra você usar na patologia, né? Que é de secar, fazer necrópsia, é sangue, é bicho morto, é isso mesmo, a gente vai acabar vendo isso daí. A gente usa macacão, tá? No futuro, quem for realmente trabalhar com reprodução, esse macacão de patologia, descarta ele. Você não vai usar ele para atender animal sadio, tá? Animal bom. Então, deixa o macacão para patologia, tá? Que normalmente o odor, né? Porque são animais mortos, nana.
Para patologia, e tem um outro macacão para as aulas a campo, seja suíno, pequeno ruminante. Pequeno ruminante, quando eu falo ovelha, cabra, tá? Então você deixa separado para isso. Tudo bem? Então, ó, primeiro ano, basicão, tá? Jaleco, luva, tá? Do segundo, terceiro ano já começa a pensar em macacão, em bota, tá? Dica, aí tem. Ô Celene, mas tem bota preta, bota branca, então. Lá no quarto e no quinto ano, normalmente dependendo da sua grade curricular, você vai fazer matéria de inspeção. E a inspeção você vai em frigorífico. E aí tem que ser branco, tá? Então, na dúvida, compre uma bota, essas 7 léguas mesmo, eu tô falando marca, mas pode ser qualquer uma, essas brancas, porque elas já servem para um monte. Se no futuro, você for trabalhar com grandes, aí você compra uma preta, porque branca é duro, suja muito, entendeu? Mas, e aí um macetinho. As botas, depende do seu tamanho, eu calço 42, então minha bota não entra num saquinho de supermercado. Tem hoje umas malinhas que vendem bota, elas são ótimas porque elas são impermeáveis, você põe ela suja mesmo, lava lá na sua casa. Ou lava no hospital, ou lava onde você estiver, na fazenda, se tiver, já lava ela, tá? E já põe isso aí, vai. É tipo uma mochila de bota. Ah, não quero gastar com mochila de bota, então compra uma mochila só pra tacar suas botas dentro, tá? Porque é sempre assim. Você tá lá, quarto ano, já matéria profissionalizante, você tava jaleco no setor, nossa, tem um negócio, sei lá, um parto de uma vaca. Não dá pra ir de crocs, não dá pra ir de tênis, tá? Então, bota. Então sempre tem, eu sempre falo, veterinária é mochila, entendeu? Mochila, sacola, deixa tudo lá dentro. Você viu que até agora eu não falei nada de livro, tá? Ainda mais que hoje na área digital dá pra você fazer aula pelo celular, dá pra você fazer pelo notebook, ou caderno, vem de cada um. Eu gosto de escrever, então eu faço pelo caderno, eu gosto bastante de ter caderno. Mas livro em si, você não precisa carregar. O que você vai precisar ao longo, tá, da sua vida acadêmica, ou seja, pra você... E quando eu falo, mas isso melhora o seu currículo? Melhora porque se você não tem material, você não faz a aula, tá? Então é assim, primeiro ano, jaleco, luva, não tem como fugir. A partir do segundo, espera o professor falar pra você. Mas deixa só uma verbinha separada, tá? Porque é coisa barata. Algum material, quando a gente fala material cirúrgico, porque ele serve pra dissecação, tá? Macacão, bota, agora. Materiais de alto custo, vou dar um exemplo, tipo ultrassom, você não precisa comprar durante sua vida acadêmica para ter um bom currículo. Você pode comprar depois, entendeu? Dá para alugar, dá para pegar emprestado, entendeu? Dá para usar de algum colega e depois, tipo, putz, eu gostei dessa marca, por quê? Esses aparelhos de alto custo, eles têm diversas marcas, tá? E isso faz diferença, tá? Então tentem entender que não vale a pena você comprar algo de alto custo, mesmo sabendo, não, é reprodução que eu quero e é bovino que eu quero. Espera, por quê? Quando você estiver no seu quinto ano no estágio curricular, tá? Você vai falar, nossa, essa marca não é boa, vou comprar outra, tá? Então eu só dei o exemplo de ultrassom, mas tem aparelho odontológico, então esse aparelho de alto custo, durante a vida acadêmica, não é necessário você comprar, tá? Agora, uma coisinha que eu esqueci de falar, mas já vou colocar aqui, do quadro, a partir do terceiro ano é bom ter um estetoscópio. Estetoscópio, tá? Existem várias marcas, tem uma marca aí super conhecida, não é necessário comprar mais cara, tá? Os preços variam muito. Eu sempre falo para o aluno, no hospital tem esteto, a Oliva, que é onde a gente põe, tá? É super pessoal, então se você for pegar algum do hospital, dá uma limpada, tá? Agora, ausculte, né? Ausculte, né, com estetoscópio, o que melhor for para você. O que melhor você se adapta com a sensibilidade do seu ouvido. Então tem muita gente que vende, porque o marketing é muito grande de propaganda de medicamento e propaganda de utensílios, de instrumentos, tá, da saúde, que a gente fica focando naquilo. Use o que é melhor, tá? Eu em particular tenho o meu, tá? Não empresto, tá? Porque a menos que eu tenha um algodão para limpar, porque é a Oliva, tá? Que vai no seu ouvido, tem secreção, a gente sabe disso, então isso é muito pessoal. Preciso comprar no primeiro ano? Não preciso comprar no primeiro ano, tá? Celene, tá muito bagunçado. Dá pra você fazer pausadamente? Primeiro ano, vamos lá. Lápis e papel na mão, primeiro ano. Verba que você vai gastar com material? Pouco. Esteto não precisa, tá? No primeiro ano. A menos que você faça estágio numa clínica. Aí é outra coisa. Mas pra você, no seu currículo, quando eu falo no currículo na vida acadêmica, para você poder ter aula, tá? Jaleco, manga comprida, com punho, manda bordar. Luva, dá pra dividir com a galera. A partir do segundo ano, espera o professor da sua disciplina. Botas,
Macacão, lembra sempre bordar o macacão, isso é uma dica boa, ou faz uma marca, alguma coisa, porque o macacão normalmente são todos iguais. Precisa ser de manga comprida, eu em particular acho que os de manga daqui, 3/4, né, que chama, ou aqui é o melhor. Tá? De manga comprida a menos se você trabalha em um lugar que faça muito frio. Botas, dicas, tá? Pode comprar branca, agora tem umas que na ponta tem um elástico, é ótimo pra você amarrar, que você põe o macacão por dentro, beleza? Bom, e aí depois instrumental cirúrgico, isso depende das aulas que você vai seguindo, tá? Estetoscópio, normalmente a partir do terceiro, porque você já vai fazer estágio numa clínica dentro da própria faculdade, ou no hospital dentro da própria faculdade, então vale a pena. Materiais de alto custo para a vida acadêmica, uma dica, não é necessário. O que vale a pena é durante os estágios, você olha, eu gosto de reprodução, vê se aquele ultrassom tira as dúvidas com o veterinário. É bom, não é bom, vê o que ele acha que é bom, o que ele não acha que é bom, aparelho odontológico, tá? Eletrocardiograma, pra quem quer anestesia, oxímetro, tô falando um monte de nome aqui, tá? Aparelho de anestesia inalatória, então assim, o que é importante é, não compra, mas sabe qual que é a dica? Mente e ouvido aberto, escuta o que os outros profissionais estão falando. Será que quando eu me formar, que eu quero, por exemplo, ser anestesista, aquele aparelho que eu vi é bom? A dica é essa. E vocês viram que eu não falei nada de livro, que eu não falei nada de apostila. Então isso dá pra você pesquisar? Sim, claro. Aqui são dicas. Mas se você, puxa, eu quero muito ter aquele livro, porque eu gosto dessa área, aí vale a pena. Pesquisa, livro usado, não. Outra, uma dica pra livro é, olha a edição. Às vezes você compra um livro da primeira edição, que é de 1900 e bolinha, tá? Que não vale a pena você comprar. Então, óbvio que as edições mais novas são atualizadas. Então, os livros, mesmo sendo os básicos, eles sempre têm dado umas atualizadas. Então, sempre olha qual é a edição que você está comprando. Porque às vezes você vê lá, livro X de anatomia, super barato, e a edição é a primeira edição. Às vezes não vale a pena. Tudo bem? Então, aí ficaram as dicas para vocês de materiais. E quando eu falo material didático, entra tudo. EPI, material que você acha que didática é só livro, instrumental e material de alto custo. Tudo bem? Então, se você gostou dessa dica, inscreva-se no nosso canal, dá um like, deixa comentário para próximos vídeos, próximas dicas, dúvidas. Medvet fora da caixa.